Fazer o quê? Mas tá ficando bacana, pô. Deixa eu botar aqui na câmera. Estamos aí, vamos? Agora tem que fechar o buraco, né? Os buracos. Lá ele. Fechar os buracos. Tomara que não tenha 10 segundos mentais, gravou, pai. Tem que fechar os buracos. Tem que fechar os Ele buracos. vai ser o assunto de hoje, fechar os buracos. Lá ele. Do meu estômago é sem fim, vou logo avisando. Já tá gravando? Oxi! No meu, no seu, no nosso Choquito Pod. Hoje, Choquito pode. ao meu lado, ele, Nunes, Salvador que corre. Tranquilo, calmo e sereno. Às vezes, porque nem sempre tá assim. É, o bicho pega. Ultimamente foi até exposto em rede social. Tá de TPM. Que nem tudo tá de calmo, Nem tudo é tranquilo e tranquilo, sereno. nem tudo é tão tranquilo, tão calmo e sereno. Mas é um jargão, né, que de fato deixa a gente equilibrado, ou tenta pelo menos ficar Já dizia equilibrado. Marcelo Falcão, a paz sem voz não é paz, é medo. Pois bem, o Rapa. Nunes, Oi, hoje a gente tem um assunto bem... mas interessante, né? Já trouxemos uma profissional que é a nutróloga. Médica e hoje nutróloga, a gente vai e hoje a trazer gente- ela para falar sobre algo que é um dos calcanhares de Aquiles de não só os corredores, mas de muito atleta, de muita pessoa que busca performance, busca melhorar os seus níveis, os seus índices nos seus treinos, seja no jiu-jitsu, na corrida, no boxe, na natação. Não é isso? Até Foi mesmo bem- na academia, né? Até na academia. E foi bem interessante porque a Bia, né, ela, como nutróloga, realmente que era algo até certo ponto desconhecido para a grande maioria, até pela gente, a função de fato, e ela deixou bem enfático aqui que dentro da linha dela de atuação ela não prescreve dieta, né? E é bem importante, a gente vai discutir sobre justamente E aí essa... a gente pode trabalhar essa- dieta, reeducação alimentar, plano alimentar, tudo tem um pouco de diferença, né? Muda algumas coisas. Às vezes não é só a forma de falar, o nome, mas quando a gente vai fazer uma parte mais minuciosa, a gente entende para que serve e por que serve, né? Exatamente. E a ideia do Choquito Pod é trazer todas essas informações, né, através dessa página que vai ao ar. Toda quarta-feira, às 18 horas, nas principais plataformas digitais, seja ela Spotify, YouTube, Deezer. E agora, né, com um apoio super fantástico da Casa Esportiva. Falar em casa esportiva, amanhã, dia 13. Se você está assistindo esse episódio hoje, dia 13 de julho, tem lançamento e inauguração da nova loja da Casa Esportiva no Salvador Shopping. E, coincidentemente, a convidada de hoje também é embaixadora da Casa Esportiva. Não vou quero Então vai ser falar um nada, não. combo. Eu também recebi um convite para estar presente, eu tô me sentindo Olha, importante. Isso é bom. Então, a gente está aqui num cenário favorável. Favorável. Então, assim, estou super feliz. Eu faço, em junho agora, eu fiz 2 anos como embaixador da Casa Esportiva e várias parcerias. Realmente, ver o crescimento deles é super significativo e trouxeram uma grande significância também para o segmento corrida, dando acessibilidade, né, desde a entrega dos kits, na tratativa deles, né, em recepcionar. O esporte Salvador Bahia está saindo daquela coisa só do futebol e está abrindo para muitos outros esportes, e a Casa Esportiva está sendo um marco disso, quando ele traz profissionais de outras áreas que se focam em outro tipo de esporte, como a corrida, para ser embaixadores, para ser representantes. Sim. Isso é maravilhoso, isso mostra que o esporte vai muito mais além do que a gente imagina. Foi uma sacada, né? Foram bem felizes. Casa Esportiva agora aqui em Salvador, com loja na Paulo VI, no comércio. Comércio são 6 lojas. 6 lojas. Shopping Salvador agora. Salvador, Shopping Norte e Nordeste os caras estão dominando. Dominando. Esportiva. Deus abençoe. E dia 27 de agosto estaremos em Feira de Santana participando do desafio Casa Esportiva. 15K. Organizado RG por Ricardo mais. Cedrade, da RG. Vamos lá. É isso aí. Parceria forte. Vamos descer em peso, né? Inês não vai não. Eu não vou deixar. Quem ele chamou? E se você Eu já tô lá. por algum motivo faz parte da Runners, não está sabendo desse processo, quer participar, fala com o Choquito, já fala, ó, teacher, preciso estar presente também, quero participar. Se você não faz parte da Runners, faz parte do mundo da corrida e quer participar também, pede orientação, entra aqui no direct, no WhatsApp, e a gente vai encaminhar para você estar presente lá em Feira de Santana, dia 27 de agosto. Vamos descer de caravana. Eita glória! Literalmente. A gente... Tô muito feliz, lisonjeado por ela ter aceitado o convite. Em particular, hoje posso dizer minha amiga, minha nutricionista e minha atleta, né? Tudo no meu. Mas nutricionista de minha esposa também, parceira,
né? Profissional também de minha esposa. Então, irmã de um grande parceiro, aluno e amigo também, Ricardo. Então, eu acho que é um combo de relacionamento super positivo a nível comercial e a nível também, né, de empatia e apreço pessoal. Fico muito feliz por ela estar aqui hoje. Eu acho que esse papo vai discorrer aí de grande importância e significância para o Choquito Pod e para o nosso público em geral. Com certeza, com certeza. Hoje, na bancada do Choquito Pod, com muita satisfação e orgulho, apresento vocês Inês Dourado. Cadê a palminha? Seja bem-vinda, Inês. Muito obrigada, Fique à muito vontade. obrigada. Seja Então, muito bem-vinda. é um prazer enorme estar aqui. Na realidade, eu me redescobri na corrida. Inclusive, eu coloquei um comentário ontem, estava bem emotiva, porque já tem duas semanas que eu não estou indo correr, por alguns problemas. Não porque eu não queira, pelo contrário. Mas, assim, eu procurei a corrida, na realidade, como uma forma de ter um gasto calórico. E me descobri na corrida. Choquito, na realidade, me viu em dezembro na corrida da Unimed, não foi, Choquito? Foi. E falou, poxa, Inês, você ficou numa colocação boa. E aí eu resolvi apostar. E quando eu vi meu desenvolvimento na corrida e vi que eu poderia agregar muito na corrida com a nutrição, eu realmente me apaixonei. Não só por ver meu desenvolvimento, mas por ver que eu poderia ajudar as pessoas também a ter o mesmo desenvolvimento que eu estava tendo. Então eu fico muito feliz em estar aqui, em poder estar ajudando, em poder agregar as pessoas, em poder tirar as dúvidas e levar o melhor que a nutrição pode para as pessoas. Já justificou a pergunta que seria feita depois de quem é Inês, né? Mas foi bom que essa introdução já traduz o sentimento que ela traz. Com certeza. Felipe, porque assim, falar a pessoa tá correndo para se amostrar, tá correndo para dizer que é boa naquilo, para vender o serviço dela, o produto dela. E de fato ela já traz desmitificando aí, né? Que a corrida entrou por por um viés e acabou pegando ela de jeito para um propósito muito macro, muito maior e superior do que o que ela idealizou no início. A pergunta que não quer calar. Que não pode faltar, né? A gente sempre faz a pergunta que não pode faltar. Quem é Inês Dourado? Inês Dourado hoje é mãe, esposa, nutricionista, corredora, velocista, Choquito. Rapaz, a gente tá aí na procura da corrida perfeita. Olha aí. Exato. E hoje eu sou realmente uma pessoa feliz, realizada. Me encontrei na nutrição, me encontrei na corrida. Então, até falando um pouco do que você estava falando agora, eu sempre gostei de fazer atividade física. Então, vou justificar mais uma vez a questão de que eu não corro para poder vender o meu serviço. Quem me acompanha sempre soube que eu fazia atividade física. Então, quando eu me casei, que eu me mudei para o outro lado da cidade, para o interior, pro outro lado da cidade, eu deixei muito da minha vida aqui em Salvador. E eu pedalava sempre no estúdio indoor todos os dias. Quando eu me mudei para lá, não tinha isso. Então, eu procurei a luta. Só que aí eu tive uma lesão no ombro, não por causa da luta. E com isso eu tive que parar a luta. Eu falei, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu comecei Que tipo de luta era esse? Muay Thai. Aí eu comecei a correr. E tudo que eu me predisponho a fazer, eu procuro fazer muito bem feito. Então, quando eu pedalava, eu sou competitiva comigo. Então, eu ficava sempre em primeiro no pedal. Quando eu ia para a luta, eu sempre ficava disparada na luta. Tanto que o professor pedia para eu participar, porque eu tinha explosão nas lutas. Então, eu sempre me dediquei, sempre quis fazer tudo muito bem feito, em tudo que eu fazia. Então, quando eu fui para a corrida, que na realidade eu vi que eu corria bem, que foi o primeiro pódio, eu falei, poxa, o que é isso? O que é esse pódio? Que aí foi que eu fui entender o que era pace, o que era tempo, e foi aí que eu falei, não, agora eu não quero parar. Tem um mundo por trás de tudo aquilo, que colocar o tênis e sair correndo, né? É verdade. Inês, fazendo um entendimento da questão, a gente tem várias áreas da nutrição, né? A gente tem o nutricionista hospitalar, o nutricionista, né, que trabalha a níveis aí de pós-obesidade, cirurgia bariátrica, enfim. E o nutricionista desportivo, ele entrou aí, vamos colocar aí nessa década aí, né, de perpassa de 2012 em diante, teve um boom do crescimento significativo de vários profissionais da área de nutrição indo para o segmento desportivo. Eu tenho, graças a Deus, um relacionamento muito vasto com vários profissionais do segmento, porém eu percebo que poucos conseguem se manter dentro da linha desportiva, né? N fatores. Primeiro, a questão do entendimento da leitura
e do relacionamento para com o tipo de atividade e o profissional que ali está, né, cuidando também daquele paciente, daquele aluno, daquele cliente. Perceba um outro fator também, que é muito direcionado ao que a pessoa gosta, ao que ela acha que é necessário para o paciente, e acaba de fato não tendo uma constância anual. Eu sempre digo aos meus clientes que é inegociável não se ter hoje, para quem faz qualquer tipo de atividade, exercício ou esporte, um profissional de educação física especializado naquele segmento e um profissional da nutrição envolvido nesse processo. Não para você querer ter resultado de emagrecimento ou ficar forte, mas sim para você ter um equilíbrio dentro de vários fatores, porque você vai querer performar, Nunes. E a gente não pode deixar que a gente tá virando muito clichê essa questão de performance. Vamos performar. Qualquer um segundo e qualquer busca de resultado que você tem, você está performando. Independente de qualquer coisa, a gente precisa acabar com isso. Ah, mas eu não quero performance, não existe. Ninguém faz uma tatuagem para não mostrar para o outro. Exatamente. Ninguém trabalha para não ganhar dinheiro. Ninguém está em um esporte, em uma atividade que não queira aumentar massa muscular, emagrecer ou performar. É aquela história, né? Eu vejo a nutrição hoje de uma maneira mais grosseira, né? Falando como o combustível ideal para o seu veículo. Perfeito. Seu corpo é o veículo e a nutrição vai ser o combustível ideal. Perfeito. Muito tem se batido, debatido, conversado sobre aquela alimentação que te inflama, que te deixa assim, que deixa assado e que de uma certa forma afeta na sua performance. Independente se você corra 10 a 1 hora, 10 a 46, você vai sofrer com isso. Consequências. Vai sofrer consequências, né? Então, quando vai se falar sobre nutrição e atividade física, seja ela corrida, seja ela uma arte marcial, seja ela o que for, a nutrição entra como para mim, um dos pilares principais. Treino, descanso e nutrição. Se faltar alguma coisa para mim nesses três, e me corrija se eu estiver errado. E sono. Sono. Que é o descanso que está dentro da ausência da atividade Que se faltar alguma coisa aí, não adianta você ter um sono bom, mas acordou. É a tríade perfeita. Inchaço, gases, desconforto e outras coisas mais, o cara não vai render da mesma forma. Não vai. É o que eu costumo falar para os pacientes. Você pode ter dormido bem, você pode ter se alimentado bem no dia anterior, nas últimas 72 horas, mas o nosso corpo é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes, você é imprevisível. Então, por mais... A gente tá um passo na frente, porque a gente está com a alimentação encaixada, com o sono encaixado. Mas, naquele momento, pode acontecer alguma coisa de diferente que você não consiga ter o resultado que você gostaria. Mas é importante que você esteja com tudo redondo. A alimentação, sono, tudo encaixado. E aí, para eu concluir, isso é uma problemática mercadológica que eu estou trazendo e a gente vai bater um papo e discutir, né, tentando entender mais ou menos como hoje está o posicionamento da nutrição esportiva. Então, trazendo todas essas evidências que eu trouxe aqui, existe algo que o mercado está pecando, que é a individualização. Demais. O que eu falo de individualização, gente, é você entender com propriedade aquela pessoa, a história daquela pessoa, não só o objetivo que aquela pessoa quer. E muitas vezes o objetivo que ela quer não é a necessidade dela, ou ela está se permitindo aquilo, ou irá se permitir. Então eu queria que você trouxesse, Inês, como você enxerga hoje o seu posicionamento enquanto nutricionista desportiva, porque nem todo nutricionista ele é desportivo. Sim. E além desse entendimento, como é que está o seu posicionamento, né, frente a justamente essas características dos pacientes que você recepciona e como você está conseguindo lidar com isso? Você tocou em um ponto assim sensacional, porque eu posso te dizer que eu me destaco, acho que eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu me destaco justamente pela entrega. E a partir do momento que o paciente me procura, eu não tenho pressa na primeira consulta, porque eu preciso te conhecer. Eu preciso saber quem é você, Choquito, quem é você, Nunes. Eu preciso entender como é a sua sistemática de vida. E é através dessa conversação que eu vou esmiuçando a sua vida, entendeu? Então aí eu consigo perceber muitas coisas ao longo da conversa que te fazem mal ou que atrapalham no seu projeto ou durante o percurso. Então assim, primeiro eu converso com a pessoa, realizo uma anamnese, certo? Com o paciente, faço o inquérito alimentar, que para mim é imprescindível. Eu preciso saber como você está se alimentando, porque a partir dali eu já te mostro aonde está o erro.
a quantidade de carboidrato que você está comendo, a quantidade de proteína, o tipo do alimento, que se está te favorecendo ou não. Então, por exemplo, eu tenho alguns casos de pacientes, vou citar aqui, que vieram para mim, fizeram inquérito alimentar e que estavam consumindo 4.000 calorias. E eles precisavam consumir, em média, digamos, 1.800. Então, dali eu mostrei para eles, virei a tela, mostrei para eles aqui. Você está consumindo 4.000 calorias, você precisa de 1.800. O erro está aqui. Então, enquanto você não recebe o seu plano alimentar, eu preciso que você já reduza as quantidades. Ou, por exemplo, tem paciente que me procura que quer performar. A maioria, 98% ou 99% me procura para composição corporal e performance. Então, assim, eu já mostro através desse inquérito alimentar como é que está a divisão da alimentação dela ou dele, certo? Então, assim, teve uma paciente, a maioria, né, procura, eu quero performar. Eu mostro que você está consumindo, em média, 20% de carboidrato, quando o preconizado é 45% a 65%. Você não vai render. Se você continuar comendo a quantidade de carboidrato e dependendo do tipo do carboidrato, você não vai realmente ter uma evolução. Mas esse processo de individualização é muito importante. Por exemplo, a paciente que eu atendi ontem, ela não tem tempo de lanchar. O café dela é 9 horas da manhã, o almoço é 2 horas da tarde. Ela não tem como lanchar. Eu preciso adaptar o plano alimentar à realidade dela. Não adianta Inês querer que ela lanche, ela não tem tempo. Não adianta Inês querer e outra. Por exemplo, no caso dela, ela toma café na panificadora que é dela. Eu preciso de opções práticas para ela, para que possa ser feita na panificadora. Então eu não posso simplesmente botar algo, não é um plano alimentar de gaveta, é individualizado. Perfeito. Então eu anoto tudo que nós conversamos, porque eu preciso fazer um plano Choquito, um plano Nunes, não é o plano Inês. Entendeu? Então, assim, já outras pessoas que, por exemplo, conseguem tomar um café em casa, eu já coloco opções que variem, que diversifiquem, que ela tenha um gosto em se alimentar, um prazer em fazer um plano alimentar saboroso. E isso se chama individualização. Entendeu? Você pensar na pessoa como um ser único. O que você quer? Performance? Eu quero performance. Eu não quero composição, eu quero performance. Então, eu vou adequar o seu plano alimentar para que você evolua. E eu mantenho uma linha de comunicação muito aberta, certo? Então, assim, eu preciso saber como está evoluindo, eu preciso saber como o plano está encaixando, para que, se necessário, a gente faça os ajustes. Até hoje, não teve nenhum. Salvo os pacientes que vão para longos e 2 dias antes me procuram pedindo para adequar ou pedindo um planejamento intratreino. Então, assim, eu mantenho essa linha de comunicação aberta, porque o meu objetivo é que você tenha sucesso. Se você não render no treino, se você não performar, se você não tiver uma melhora, o meu objetivo não vai ser alcançado. E a minha felicidade é te ver feliz. Eu quero ver, é pódio o que você quer, então é pódio o que a gente vai buscar. É diminuir o tempo, então vamos diminuir esse tempo. Se você não alcançar, para mim eu não vou ter sucesso. Entendeu? Então, assim, o meu objetivo é que você tenha sucesso. Durante muito tempo as pessoas levaram muito em consideração sobre que a palavra dieta significava retirar do cardápio de. Dieta durante muito tempo foi feita dessa forma. E eu já vi muitas vezes pessoas que tinham as ditas dietas, não sendo profissionais de nutrição, recomendando: menina, eu fiz essa dieta, deu certo, faça também. E aí você trouxe na sua fala algo interessante, que não era retirar, mas era ajustar. Ajustar. Então, o plano alimentar, diferente da dieta, não tira, mas sim ajusta o que vai ser consumido? Faz toda, pode sim. Por exemplo, vamos lá, eu tenho um paciente, um cardiologista. Você pensa que porque é médico entende até de alimentação, né? Você vê que é um salvo engano, cada um no seu quadrado. E ele me relatou que estava tentando adequar a alimentação dele batendo as proteínas. E não estava conseguindo performar. Ele treinava corria só a base de pré-treino e entre os treinos ele colocava gel. Às vezes percursos curtos que não tinham necessidade de colocar gel. E eu mostrei para ele, no inquérito alimentar, a quantidade de proteína que ele estava consumindo. Que seria inquérito, Inês? Desculpa, inquérito alimentar? O que é o inquérito alimentar? Eu faço uma investigação de tudo que você come. Seu café da manhã. Sua primeira refeição, qual é? Tá. Aí você vai me relatar. Era só a terminologia que eu queria entender. Você vai me relatar, gente, o que é inquérito alimentar? Você chega no consultório, depois de toda a conversa, eu vou para o inquérito alimentar, que para mim é crucial. Porque dali eu já faço. Mas é perfeito, achei super interessante a nomenclatura. Por exemplo, o paciente que consome 25% de carboidrato no inquérito alimentar, porque eu mostro.
Então, assim, eu já digo para ele, a partir de hoje, eu já dou algumas orientações antes de entregar o plano para que ele já consiga fazer alguns ajustes. Então, pode consumir aqui de noite, já que você vai treinar de manhã. Pode consumir tanto de carboidrato, e digo as fontes de carboidrato para ele. Ele já sai do consultório com um pré-plano, certo? Então, ele já faz os ajustes. Todos, graças a Deus, já fazem esse ajuste. Então, voltando ao que eu estava te falando, porque eu me perdi como foi. Sobre a questão de dieta e planejamento alimentar. Sim, aí retirada e o esse equilíbrio das paciente, coisas. por exemplo, eu mostrei para ele a quantidade de proteína que ele estava consumindo, que isso pode também não ser benéfico, além de trazer retenção de líquido. A proteína em excesso também não é saudável. Então, eu vou até bater em uma coisa aqui, em uma tecla que é fundamental, mas vou chegar lá. Então, eu apontei para ele as necessidades. Gente, com 7 dias, esse paciente parou de tomar pré-treino e suspendeu o gel. Eu até postei no Stories a nossa conversa no WhatsApp. Porque para mim isso é satisfatório demais. Ver um paciente que se entupia de pré-treino, de gel, para 5 quilômetros e hoje consegue correr 12 quilômetros sem nada, apenas com alimentação. Eu posso dizer porque eu sou própria prova viva. A corrida me fez com que eu me alimentasse melhor. Hoje eu sorrio. Hoje eu vivo leve, hoje eu não fico letárgica, hoje eu não fico sonolenta porque eu como carboidrato. O carboidrato não é o vilão, as pessoas pensam que o grande vilão é o carboidrato. Então vamos lá, ó. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias. Mas 1 grama de gordura tem 9. Então por que eu vou apertar o plano alimentar do paciente no carboidrato? Se ele quer composição corporal, eu aperto na gordura. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Todo mundo que chega no meu consultório, eu faço questão de mostrar conta. Quando eu monto o inquérito alimentar, eu já mostro, olha quanto de gordura você está consumindo. Porque a gente precisa consumir até 25%. E na nossa alimentação, sem óleo, sem azeite, sem manteiga, já tem uma quantidade de gordura dos próprios alimentos. O peito de frango tem gordura, o patinho tem gordura, a gema do ovo tem gordura. Então, quando você soma tudo isso, já bate a necessidade diária, entende? E se você quer emagrecer, o que é que eu preciso fazer? Se você quer melhorar sua composição corporal, eu preciso enxugar sua gordura. Eu não preciso apertar seu carboidrato. Eu vou te deixar feliz, cheio de energia, cheio de glicogênio, para você correr, para você andar, para você pedalar, para você namorar e ser feliz. Quando... Desculpa, Inês. Só para uma observação importante que ela falou aí, acho que o pessoal em casa também pegou. Uma nutrição precária afeta também no momento do namoro? Afeta em tudo. Todos os meus pacientes. Sabe alguém que sorriu aí? Eu tenho uma paciente. Eu tenho uma paciente. Eu tenho uma paciente que fala assim pra mim, né? Que o marido fala assim: vai, Inês, o Inês tá te fazendo muito bem. Gente, quando você tem energia que vem, lógico que vem de outras fontes alimentares, mas principalmente do carboidrato, a vida da gente muda. Você fica mais leve, você fica mais bem-humorado. E isso é notório nos primeiros dias. Porque o alimento, ele se transforma em glicogênio em algumas horas. Então, rapidamente, a gente tem essa percepção. Se você quer melhorar seu tempo, se, por exemplo, quer performar, você não precisa de 1 semana, 15 dias. Você mudou o plano alimentar, com 1, 2 dias, você consegue ter essa percepção. Porque o que você come é metabolizado, 4 horas se transforma. Então, você vai ter já uma reserva de glicogênio para estar treinando e melhorando a sua qualidade de vida. Quando você traz... né, todas essas distribuições, toda essa questão de cálculo, a gente se depara com muitos alunos, pessoas que chegam até a gente com determinado tipo de protocolos, sim, dietas, né, principalmente na grande maioria low carb, né, com restrição low carb ou com bastante intensificação na questão de proteína, né? Exatamente. Dentro desse processo, e dentro do meu entendimento existe uma diferenciação daquela pessoa que tem um nível de atividade física baixo, que só vai ali na academia, faz 40 minutos, 1 hora, senta no aparelho, executa seu exercício. Certo. E tem aquela pessoa que faz múltiplas atividades. Ela corre, ela malha, ela nada, ela pedala, né? Então a gente tem aí N perfis de pessoas que, quando a gente se depara, a grande maioria tem um padrão metodológico de dietas. Porque o cara chega lá, eu quero emagrecer, é muito mais fácil, eu restringo, eu aperto, eu vou lhe dar resultado. Mas eu posso interromper? Que agora o pessoal vai ficar curioso. A maioria das pessoas faz uma restrição calórica para poder ter uma composição corporal, tá?
E aí, eu quero ver chuva de direct pra Choquito ou pra mim ou pra SSA que corre. Vamos lá. Quem tá com plano alimentar apertado e fim de semana sai da dieta, quando chega na segunda-feira tá o quê? Uma bola de inchaço, Por quê? intoxicado. Eu vou explicar por quê. Um plano ali, se você está consumindo, digamos, 1.000 calorias, seu plano alimentar é de 1.000 calorias, 1.200 calorias. Sua taxa metabólica é de 1.500, mas o seu nutricionista passou um plano alimentar para você de 1.200, bem baixo, certo? O que acontece? Seu metabolismo vai ficar lento, porque você está consumindo apenas 1.000 a 1.200 calorias. Você chega no fim de semana, quer comer uma pizza, quer comer um acarajé, Churrasquinho. quer comer um churrasquinho, quer tomar uma aquela cerveja. breja. Você vai chegar segunda-feira, como a maioria dos meus pacientes relatam, eu engordei, meu metabolismo não está funcionando, eu estagnei, porque você está acostumado a fazer um planejamento alimentar altamente restritivo. Quando você chega no fim de semana, que você se permite, seu corpo não entende aquela demanda energética e não consegue metabolizar. Consequentemente, você vai ter alteração na balança. Aí todo mundo fala, meu metabolismo é lento, seu metabolismo não é lento. Foi o plano alimentar que você fez a vida inteira, que foi altamente restritivo caloricamente. Não estou falando restritivo de você não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Estou falando de quantidade. Perfeito. Entendeu? Então é preciso ter muito cuidado quando você planeja. Mesmo um obeso, se eu faço uma restrição calórica, eu não vou conseguir manter essa restrição calórica por muito tempo. Como é que eu vou ficar apertando o plano dele sempre? Eu tenho que fazer gradativamente. Entendeu? Até porque tiraram um dos, eu acho, maiores requisitos da alimentação, que é o prazer. Né? A partir do momento que você tira de qualquer ser humano o prazer, você automaticamente vai ter uma guerra. Eu acho que, por exemplo, tem muita gente que eu mesmo não faria. Não tô aqui discordando quem faz. Que pega aquela marmitinha, bota na sacola, 9 da manhã, ou então faz, congela, 9 da manhã, tira da sacola, leva pro trabalho, aquela coisa ali já cansada, para comer, para marmitar, ou então... Eu não tenho condições psicológicas para fazer isso. Eu gosto de comida viva. Como é comida viva? A comida que você faz. Nem todo mundo tem tempo para fazer. Mas eu gosto de fazer meu alimento. Eu gosto de fazer o lanche da tarde. Eu gosto de fazer a ceia. Sentir que a comida foi feita ali na hora. Para mim, o fato da comida de ser feita na hora me dá muito mais sabor. Sim. Prazer. Entendeu? Prazer. E a comida com Maior sabor. individualidade de Nunes. Exato. Não que... Porque Eu tenho que aí, no adequar. caso da paciente da padaria, não tem como não fazer isso. Tem que ser feito. Sim, Né? Então é muito individual. Tem que ser. Agora, realmente, eu também não me permito dar. Não, pô. Mas eu acho, Choquito, que Tem que muitas ser vezes... respeitável, claro. E é isso que gera a guerra. Eu acho que isso que gera esse desconforto do ser humano, né? Se a gente for fazer uma história aí desde a árvore genealógica, dos primórdios, porque todo mundo, quando sente um cheiro de churrasco, a boca saliva. Porque nos nossos antepassados, na construção de DNA, Paleolítica. lá da Era era paleolítica. não tínhamos outra forma a não ser de comer, senão pegar um pedaço de carne e colocar no fogo. Isso. E isso faz a recordação da nossa Sim. mente. Quando se fala de memória afetiva, é comida de vó. Comida de vó com gosto, com sabor, com qualidade e também qualidade nutritiva. Sim, Né? Era aquele frango com uma batatinha. Então, muitas vezes, o pessoal está comendo frango com batata doce, horrível de Você sabor. quer ver uma coisa? Por exemplo, eu vi uma postagem essa semana sobre batata inglesa. Veja bem. Colocaram ela como um vilão, não foi? Entenda, a questão não é a batata. Exato, a questão não é a batata inglesa, é como você come essa batata inglesa. É cheia de manteiga, como eu falei. A partir do momento em que você quer a composição corporal, a gente tem que analisar toda a gordura que entra. Mas vamos falar da batata inglesa, certo? A batata inglesa ela é bem menos calórica que a aipim, que é batata doce. Você pode comer ela muito mais comparadamente com as outras. Lógico que a gente faz equivalência, né? Mas a questão está justamente a forma como você vai comer. A batata inglesa é um carboidrato simples. A batata doce, o aipim é um carboidrato complexo. Que hora eu posso colocar a batata inglesa? Qual a diferença A questão desse do não é simples pro complexo? porque ele é Seria- absorvido mais rapidamente, ele se transforma em açúcar mais rápido. Então, os alimentos que são simples, eu costumo colocar mais perto do treino, porque ele vai se transformar em glicogênio mais rápido, entendeu? Já os complexos eu coloco mais distante, eu dou prioridade para os complexos. Mas se você gosta de batata inglesa, ela não é a vilã. A questão é como é preparado, entendeu? Então, por exemplo, muita gente questiona, a minha composição corporal não está mudando. Teve uma paciente que me relatou que a composição dela não estava mudando e eu pedi para ela investigar como estava sendo feita a comida na casa dela. E a comida no dia anterior, ela me disse que estava cheia de shoyu. Pronto.
Tá explicado, ela tem um problema de retenção absurdo. Então, se você come uma comida altamente salgada, aliás, todo mundo, é óbvio que você vai ter uma retenção de líquido. E aí ela foi observar que a comida estava sendo feita com manteiga, com óleo. Então, a gente tem que ter muito cuidado também para o preparo alimentar, entendeu? Para ter uma qualidade de vida, eu não digo nem que é para questão de composição corporal, mas de saúde. Nesse ponto, eu já estou falando de saúde, não estou falando de dieta, entendeu? E essa questão eu gosto de cozinhar, é fato. Uma coisa que eu aprendi com minha avó é que muitas vezes a gente bota sal para disfarçar o sabor, sendo que existem vários temperos naturais que você consegue fazer uma comida saborosa sem necessariamente botar shoyu, sal e aquelas coisas. Nunes, eu cozinho divinamente. Eu faço risotos lá em casa, maravilhosos. Aceito marmita também. Aceita? Mas você gosta de comida feita na hora, não tem como fazer marmita faz pra e você. manda. Delivery. Ele foi muito mimado pela mãe dele e achar a comida pronta todo dia Quem fresca. disse, né? Dona Maria Denise, ela falava assim, ó, eu vou ensinar você a fazer, sabe por quê? Também. Quando Sim, você ele- quiser, Ele você mesmo se faz. vira. Então, a questão do risoto, por exemplo, eu faço sempre véspera de prova ou fim de semana lá em casa. E meu marido fala que, e realmente, eu nunca comi um risoto tão gostoso. E meu risoto é natural. Uma opção de marido não conta, opinião de marido não conta, não. É, Você pai, conta. tem um... A depender da época do casamento, Ele é muito quantos anos. sincero. Ele é muito sincero, meu Neis, filho. quando eu fiz o curso de Educação Física, licenciatura plena, eu tenho uma formação de licenciatura, né, e bacharel, a gente tem a matéria nutrição, e tem toda a base estrutural da questão do ensino em escola, né, da educação física escolar. E eu percebo que a gente tem um grande problema de base estrutural, que o profissional, o professor, na verdade, que deveria formar as crianças, adolescentes no processo do ensino fundamental e no ensino médio para uma educação de conscientização a uma alimentação saudável, a prática regular do exercício, da prática da atividade física, seria o profissional da educação física. Nesse primeiro momento, né? Você é pediatra, né? Encaminhar caso a criança seja obesa, mas não é uma questão educativa, é uma questão de resolver ali, né? E direcionar cada pessoa tem a necessidade. E essa lacuna educacional é o maior problema da sociedade. Primeiro pela desinformação cultural a nível base. Sim. Não estou dizendo que não existe informação. Existe informação, mas se você não tem a base, automaticamente você está precária. perdido mesmo. Você vai pegar o que tiver, o que bem houver. defeituosa. Enfim. Então, eu culpo muito a nossa base. Eu, como professor de educação física, me sinto também culpado desse processo. Apesar de eu não ter tido muito tempo, né, a possibilidade de mudar esse processo por onde eu passei, mas hoje eu tento, né, corrigir isso com os adultos, informar de forma educativa, porque assim, dizer, você precisa comer isso, todo mundo precisa comer tudo, Sim. né? A parte da alimentação, eu acho que meio que assassinou, né? A gente meio que generalizou determinadas terminologias, determinadas coisas alimentam. O pão, por exemplo, um alimento divino, um alimento, né, bíblico, ou seja, enfim, que salvou tantas vidas, salva até hoje, se tornou algo tão... Porque na questão do pão, por exemplo, ele tem uma questão que antigamente o pão dormia. Sim, tinha Pra essa questão, preparo, sim. e hoje o pão ele é feito de uma Totalmente forma... na hora. Exato. Esquentou para comer, enfim. Claro que a gente sabe que mas é maravilhoso. É gostoso. Mas, voltando a essa questão da educação, eu percebo que a nossa sociedade em geral, no mundo todo, tem esse fator, né, de má educação a nível de conhecimento nutricional. A partir do momento que a gente consegue construir dentro ali das nossas células, dentro das nossas bolhas, Nosso né? núcleo, né? Nosso núcleo, essa questão da importância de aprender a se alimentar, ter uma conscientização, eu acho que a gente já modifica muita coisa. Sim. Pode ser profissional A, B, C, D, isso não importa. Que todo profissional que tem uma formação, ele está apto a conduzir qualquer processo e aí cada um escolhe o que lhe convém. Mas eu acho, né, e aí eu subentendo quando você traz essa questão da sua consulta, ter essa liberdade de não ter um tempo determinante. De não ser só voltada à questão comercial, mas de entender aquela pessoa e mostrar para aquela pessoa, ensinando ela, né, que aquela educação alimentar, aquela dieta, vai fazer isso, por isso, aquilo, outro. O que eu mostro que ela está atuando
os malefícios que vão trazer e qual é o objetivo e por que ela não está alcançando. E a partir daqui eu vou ofertar para ela o que ela vai alcançar. Entendeu? Então, assim, é importante ter esse diálogo, mostrar, porque através de números, através de dados, através de provas, não tem argumentos. Exatamente, perfeito. Entendeu? Eu acho que a grande maioria não tem esse tipo de paciência ou de entrega comercial. Eu vejo a pessoa ser 1 hora de consulta. Que isso acaba, de fato, trazendo o não retorno, ou para o cara ter atingido o resultado dele ou não ter atingido, e criar uma barreira. Quantas pessoas eu escuto, eu detesto a academia. Uma cliente me procurou recentemente, falando que se apaixonou pela corrida só em ver as pessoas do meio social dela correndo e tal, e que ela queria introduzir a corrida dentro da vida dela e tal. E aí eu passei toda a informação, e ela falou, porém, eu hoje faço a matriculada na academia, mas eu vou trancar a academia só para fazer a corrida, que eu detesto a academia. Isso eu escuto muito. Normal. E eu falei, já vou lhe adiantando que se você trancar agora, você vai ter que reabrir sua matrícula, porque não existe correr sem você fortalecer. Primeiro que você vai machucar. Primeiro que você, além de machucar, você vai perder sua massa muscular. E essa massa muscular vai lhe deixar em um processo, né, que vai lhe trazer consequências que a corrida não vai lhe dar o que você está buscando. Ela, então eu tenho que estar nos dois. Eu falei, sim, você tem que estar nos dois. Então eu não vendo mais o meu serviço sem atrelar os outros serviços. Porque você sabe que lá na frente você vai. E outra, eu tenho que ser honesto e sincero com as pessoas. Que nada anula nada, Nunes. Não. A gente precisa entender isso. Transparência. Procurar um nutricionista não anula o fato de eu estar fazendo atividade física. E o que muitos nutricionistas vendem. Sim. Se eu consigo emagrecer eu emagreci mais com o nutricionista do que fazendo atividade. Você nunca ouviu isso, não? Pô, tô fazendo a dieta, eu perdi mais peso sem fazer nada, só com a dieta. Mas vai chegar um momento que alguma coisa vai ser cobrada. Né? Não, já chega uma hora que o metabolismo vai ficar lento, ele vai precisar acelerar esse metabolismo de outra forma. Quem garante na corrida. Que aquela perda foi de gordura de fato, foi uma perda real, significativa. Sim. Então, muita gente se decepcionando, você falou de perda real, tem muita gente se decepcionando porque começa algum processo e perde aquele inchaço, tem aquela retenção de ele começa logo no início perde uma quantidade considerável de líquido, e aí isso afeta na balança, acho que 2, 3 quilos, aí fala assim, já comecei bem. Aí chega um momento que estagna, e isso na cabeça da pessoa é cruel, porque assim, se parou de ver resultado, a pessoa quer parar de fazer. Não está dando resultado, paro. Exatamente. Mas aí não entende que as percepções de um nutricionista vão muito mais além do que a questão de balança. Exatamente. Né? A questão de balança, sim, se subir na balança vê o peso, porém tem outros detalhes que são totalmente interessantes. Normalmente uma pessoa faz a transformação de gordura para massa. E aí você trouxe no momento da sua fala sobre a questão de pesos de proteína, carboidrato e gordura, da mesma forma de densidade, que as pessoas não sabem, a densidade da gordura e a densidade do músculo. Às vezes um músculo desse tamanho pesa a mesma quantidade de um pedaço de gordura desse tamanho. Então, olha só como a cabeça da pessoa vai, se a pessoa não tiver essa paciência. Sobe na balança, perdeu medida, mas eu continuo com 100 quilos. Fora a estrutura morfológica da pessoa. Estrutura morfológica. Ectomorfo, endomorfo, nós mesmos somos mesomorfo. Eu peso 104 quilos, você pesa 104 quilos. Ou seja, você é mais alto um pouco. Eu tenho 1,80, você tem 1,84? Eu tenho 1,89 m. Ou seja, a gente tem aqui 2 perfis... Né? Não, você é do golfo. Delicadíssimo. 2 perfis que, pela sociedade, somos julgados como obesos. Teoricamente, IMC, ou por ter uma gordura abdominal mais avantajada. E fez isso com a balança de biopedância lá no treino que a gente fez no Greenville. Foi maravilhoso isso, porque a gente subiu na balança, ela fez a medição ali e falou, Nunes, aqui você tá obeso. São dados, evidências. Respirei. Tá com gordura acumulada aqui. Pronto, respirei e falei, Inês, tudo bem? O bicho tá pegando. Você falou. E isso é normal, pô. Perfeito. Isso é normal você reconhecer e saber onde vai melhorar. Eu conversei com Inês. Inês, eu pretendo fazer daqui a tal tempo uma maratona, mas eu queria melhorar nisso. Ela já me orientou, já me conduziu sobre aquelas coisas que podem ser feitas. Questão educativa. Exatamente. Isso é maravilhoso, porque é ouvir a necessidade, eu tenho uma necessidade, levei a ela ouviu, observou, trouxe respostas e agora a gente está trabalhando. É muito melhor do que dizer não e criticar e restringir, né? Eu achei bacana que você falou agora, né? Nogueira mandou uma mensagem me perguntando, acho que sobre
não me lembro, um suplemento. E eu estava na hora disponível, respondi. Respondi como eu respondo, com propriedade, Sim. com embasamento, explico tudo, de uma forma bem precisa. E aí ele falou, poxa, obrigada, não imaginei que você me desse essa resposta e responder dessa forma. Eu falei, eu sou um profissional de saúde. Não é porque Qualquer eu coisa sou ali é um documento, ali tá documentado. Qualquer merda que der também, né? A gente está aqui para ajudar. Isso. A gente está aqui para colaborar com o próximo. Então, se eu posso orientar você em quais Sim. são os suplementos que vão te performar, que vão te ajudar. Óbvio que eles sozinhos, isoladamente, não. Sim, claro. É tudo um conjunto. Mas se eu posso te orientar, te conduzir, por que eu não vou fazer isso? Venha no meu consultório e eu vou te orientar. Não. Como eu passei para você. Você falou algo que muda a cabeça de todo mundo. Você é um profissional de... Saúde. Você não é um profissional de estética. Sim. E muitas pessoas estão procurando nutrição, Voltada pra nutrólogo, estética. o profissional E é o de fim de educação todo o física, processo. Pela É o fim de estética, todo o e não processo. pela saúde. E a saúde, ela é um processo de longa duração. Sim. Não é curto prazo, Longínquo. é longo prazo. Sim. Você vai ter que ter saúde até o último dia de sua vida. Exatamente. E as pessoas muitas vezes não fazem isso. Quando eu falo para as pessoas a questão da creatina, quando eu falo para as pessoas a questão do whey, quando eu bato na tecla da proteína, da alimentação, por exemplo, paciente que tem 47 ou 55 anos, você precisa tomar um whey, você precisa tomar uma creatina, Sim, você precisa cuidar da sua longevidade, a gente precisa preservar essa massa magra, a gente precisa ter um olhar atento para isso. Justamente para ter flexibilidade, locomoção, ter agilidade, poder sentar, poder levantar. Então, é preciso ter um olhar criterioso para isso. E as pessoas ainda não acreditam na creatina, por exemplo. Eu expliquei aqui da outra vez, quando eu vim no podcast, e eu sempre falo para todo mundo, gente, a creatina é o suplemento mais estudado no mundo, mais comprovado cientificamente. A creatina se acumula no nosso córtex frontal, no nosso sistema cardíaco e no nosso músculo esquelético. Então, ele combate doenças como Parkinson, ele previne, como Parkinson, como Alzheimer, ele protege o nosso sistema cardíaco. A partir do momento que você tem uma reserva de creatinina, isso é muito bom, muito positivo. Ele melhora a nossa percepção cognitiva, ele melhora a nossa percepção física, ele melhora a nossa massa magra, ele ajuda nos processos inflamatórios. Então, assim, é um suplemento que deve ser utilizado por todo mundo. Uma coisa que eu já ouvi falar Não é só nem a pessoa falar assim, mas meu organismo já produz. Não é suficiente, não suficientemente. Para o Entendeu? nível que você Tem outro detalhe quer. importante que eu acho que até tô... Quando a gente vai ver o público voltado para a corrida de rua, a gente vê que a idade de público é de 30 a 55. Sim. Que é um público que já passou da adolescência, já passou da juventude, o metabolismo não é mais o mesmo. Você sabe muito bem, tem uma foto de Choquito que ele tá esquelético, mas comia feito um condenado, assim como eu. Eu comia muito. E eu venho da época familiar que minha mãe e minha avó diziam que Era falta de menino educação. forte O menino parrudo. gordo, parrudo. Parrudo. E aí a gente tem o hábito de comer. Quando chega aí? aos 30 anos, que aí as pessoas não sabem, já Isso é começa um forçado. processo de envelhecimento. Nosso metabolismo não é mais o mesmo. Como é que eu vou metabolizar uma comida de um menino de 20 anos num corpo de 30? Então aí tá justamente... E de um gasto energético de 20. Né? Diferente, É aí que entra a nutrição, pô. Inês traz aí o suplemento, e aí teve um episódio que eu trouxe a história da creatina aqui, justamente durante muitos anos a creatina ela ficou como terceira opção de suplementação, porque o mercado conduzido dessa favoreceu justamente porque se um suplemento eu consigo ter 10 benefícios, eu vou deixar de vender 10 suplementos para ter esses 10 benefícios. Só que a ciência foi muito mais forte. A ciência venceu mais uma vez e provou que todos os outros que todos achavam que faziam e traziam resultado de forma significativa, a creatina foi lá, né, e destampou na frente a sua propriedade, e hoje a gente consegue ter ela com muito mais evidência e propriedade, sendo o carro-chefe da maioria das pessoas que tendem a ter uma rotina, né, de prática regular do exercício. A gente hoje conflita muito, Inês, com o mercado com 3 viés. O viés das modulações hormonais, o viés das marcas, né, de suplementação específicas e determinadas suplementações,
E na nossa linha como corredor, né, de rua e pessoas que fazem fortalecimento e tal, a gente conflita também com alguns suplementos intratreinos e pré-treinos. Aí a gente tem hoje em evidência no modismo a betalanina, né? A gente está aí com a questão de suplementos de carbogéis com nitrato, enfim, carboidrato de géis que vem com a betalanina, com BCA, creatina e outros fatores. Você que é da área, você que pode muito bem falar mais isso do que eu tô vendo muito corredor que faz 5 km tomando carboidrato, aquele gel. Você recomendaria para algum atleta seu isso? Ele quer estar pertencido no mesmo processo que o outro. Eu acho que ele não acredita na capacidade dele. Ele quer tomar algo Inês, para achar que vai conseguir. Não, Inês, eu tô visualizando muito mais por uma questão de pertencer e ser igual ao que está utilizando. O famoso a turma do carbogel, que não sabe, ele não sabe nem o que está tomando. Pronto. Em outras palavras, Gente, por exemplo, meu paciente que correu agora... nesse Meu paciente que correu agora 14 quilômetros, ele queria tomar um suplemento à base de palatinose, maltodextrina, futurose, que é o Dux. Ave Maria, Três. três. Eu falei pra ele, faz o seguinte, tome meio, como iam ser 14 quilômetros, eu tome meio scoop, e leve um gel. Você vai pegar esse gel, vai tomar metade para 14 quilômetros, vai tomar metade, acho que se eu não me engano, com 6 quilômetros, e a outra metade, não me recordo, mas eu fracionei dessa forma. Ele só tomou metade. Nem precisou do outro. Aí quando ele fez depois de 16 quilômetros, ele, Inês, o que eu faço? Por quê? Eu não quero condicionar ele a isso. Se for um longo, ou se for 21, 42, é diferente. Mas eu quero, o que eu quero? Eu quero mostrar para ele que a alimentação vai dar para ele essa reserva de energia, de glicogênio. Óbvio que dependendo da distância, a gente precisa fazer uso de algo intratreino, alguma fonte de carboidrato de rápida absorção. Mas até o mel faz isso. Até um sachêzinho de mel. O operador quer perguntar. Inês, por você ser atleta e nutricionista esportiva, facilita quando você recebe um paciente que quer diagnósticos para performance, para melhorar a performance? Posso te dizer uma coisa? É mais difícil do que emagrecer. Sabe por quê? Emagrecer é fácil, gente. Mas a maioria que me procura ou quer emagrecer ou quer composição corporal e performance, e poucos querem performance. A grande maioria quer uma composição corporal e quer performance. É mais difícil. Por quê? Porque eu não posso fazer um plano alimentar tão restritivo, entendeu? Porque eu não posso apertar a performance, não posso prejudicar a performance. Então, o que eu preciso que ele se conscientize? Eu preciso que ele se doe no treino. Eu preciso de gasto calórico. Então, quando eu peço para ver as planilhas, eu vejo as zonas e eu digo, tente dar mais. Monitore qual é o seu gasto calórico e estabeleça uma meta. Se você gasta 400 calorias, então esse treino, todo treino de terça, eu vou gastar 450. Bote métricas, porque eu preciso de gasto calórico. Entendeu? Não é só o plano alimentar. Eu preciso que você coloque seu corpo para funcionar. Não, eu entendi, entendeu? Mas por você ser um nutricionista esportivo, é fica fácil. mais fácil você montar o plano pro paciente? Depende, veja bem, porque as pessoas são individuais umas das outras. Por exemplo, eu tenho um paciente que vive interno em hospital, entendeu? Então é complicado, mas eles foram criando a disciplina. É fácil no sentido de saber qual é o melhor alimento que vai te dar a performance. Porque eu testo em mim. Isso. É isso que ele queria entender. Então, por exemplo... eu sou a própria cobaia. Pronto. Eu testo em mim. Então, eu sei qual é o carboidrato que vai me fazer voar no dia seguinte. Assim como hidratação. Se eu não beber água... por exemplo, tem a prova domingo. Ou tem os treinos que são mais puxados que as provas. Se eu não beber água, eu não rendo no treino. Ponto. O nosso músculo é feito de água. 70% do nosso músculo é feito de água. Se eu não estou levando água para dentro do meu músculo, eu não vou ter rendimento, não vai ter oxigênio, não vai funcionar. A gente vai quebrar. Ponto. Então, a hidratação é fundamental. Não é só a questão, porque as pessoas pensam que beber água é só para beber água. Não é, gente. Nosso corpo, 70% é feito de água. A gente precisa de hidratar. Enfim. Eu sei o tipo do carboidrato. Eu sei que quando eu como um tipo de carboidrato, eu não tenho a mesma performance se eu tivesse. Eu não vou contar um segredo, né? Eu esperei. Aí tem que marcar uma consulta. Por exemplo, se eu como arroz de noite,
Aí depende da quantidade também, certo? Mas se eu como arroz, é diferente de eu comer um empim. É diferente. Alto índice glicêmico, baixo Pronto, índice baixo glicêmico, índice rápida glicêmico. absorção, lenta Lenta absorção. absorção, você sabe. É diferente, não é por causa do conhecimento que você tem que eu tenho. É pela prática na atividade. É porque eu coloco e testo. Então eu vejo que não rende. Entendeu? A mesma coisa, as pessoas falam, mas eu preciso comer para treinar. Precisa comer por quê? Tá, eu vou treinar em jejum, preciso comer, sente fome. Eu vou eu vou distribuir a sua alimentação de uma forma que você não vai sentir fome. E a gente vai adaptando isso. Por quê? Se você vai comer antes de treinar, digamos que seja meia hora antes, a sua circulação vai se concentrar no seu estômago para fazer a digestão. Eu preciso que a sua circulação se concentre no músculo para você performar. O nosso sistema não é inteligente. Circulação, vou metade para o estômago, vou metade para a perna. Isso não existe. A gente tem maior vascularização, vai Não existe, ocorrer a exatamente. demanda. Então a gente precisa se conscientizar que comer muito antes do treino, comer pouco tempo antes do treino, não é positivo, não vai te trazer rendimento. É super interessante Inês trazer, aí eu venho com várias coisas para poder abordar aqui. A pessoa que se alimenta, principalmente nossa galera que acorda 4 da manhã e chega lá 4h45, 5 horas para treinar. Existe algo chamado insulina. Sim. Uma vez que você consome o alimento naquele primeiro horário, não seja qualquer horário, você vai ter um pico de secreção de insulina para poder captar, né, aquela glicose e levar para as células para gerar aí o armazenamento, né, e a demanda energética celular. Uma vez que seu pico de insulina está elevado, na atividade essa insulina ela é anulada e entra os contrarreguladores, glucagon, GLUT4, adrenalina, cortisol, enfim, a adrenoepífise. Então, vários hormônios que entram dentro do processo de contrarregulação de captação da glicose de demandas necessárias para produzir energia, o ATP. A partir do momento que você vai com esse pico de insulina elevado, o que acontece quando você gera o esforço? Sabe o que vai acontecer? Aquela sensação de náusea, Sim, a perna fraca, enjoo e até sensação de desmaio. Exatamente. Mas não é porque você está descondicionado ou foi intenso o treino. É porque você se alimentou de uma forma... Você teve o chamado de hipoglicemia reativa. Por exemplo, Hipoglicemia reativa. eu passei um plano alimentar para uma paciente em que ela corre de manhã e em seguida ela vai para academia. E ela está em jejum. Então, assim, é muito tempo realmente de jejum para depois ela ir para o treino de musculação. Então, eu coloquei uma maltodextrina com meia dose de whey. Você sabe o que foi que ela fez? Ela ficou insegura. Você tem que confiar no profissional. Confie no profissional. Mas não, ela você não foi educado. Ela é nutricionista para confiar. Ela ficou insegura em correr em jejum. Deu uma louca nela no dia, ela ficou... Desculpa. Deu uma louca nela no dia, ela ficou insegura de correr dessa forma e resolveu tomar o intratreino. Maltodextrina vai fazer o quê, Choquito? Pico de insulina. Então, o que vai acontecer? Graças a Deus, ela não passou mal. Mas depois ela relatou e uma pessoa chamou a atenção dela. E aí pensou que quem tinha colocado isso era eu. Aí eu falei pra ela, mas eu não te passei essa orientação. Eu não te passei essa recomendação. Vai culpar alguém, e aí cara. peguei, expliquei tudo pra ela no áudio, passei um áudio pra ela explicando tudo. E mais uma vez eu repito, você tem um canal comigo, mande mensagem a hora que for. Sábado, domingo, feriado. Bem-vindo ao meu mundo. Exatamente, mande. Na verdade, as pessoas Choquito, só têm mania de mandar tem 51 Na mensagens merda. aqui. Tem 51 Na mensagens. merda. Só manda na merda. Choquito, Só deu zebra manda. aqui. Eu fui fazer 42 sem você mandar, tô aqui. Ó, tem 51 mensagens aqui. E se você for ver... Aquela história, alguém vai se lear do processo, né? Neis, além da questão do pico da insulina, tem a questão da resistência à insulina, ou seja, a célula não, você tem uma demanda de pico de alto índice glicêmico, que você está tanto tempo em jejum, que quando você tem esse pico de insulina, a célula não aceita Sim. a entrada. E aí que é pior, você induz uma pré-diabetes no Aí eu processo. vou usar aquele jargão. Como é que é? Sem ajuda... Sem ajuda dos Não vá, profissionais, sem não ajuda. vá. E aquela Não vá, coisa não. que eu volto a falar de maneira até mais grosseira, como um carro. Se você tem combustível, tá com tanque cheio, você colocar mais combustível, vai dar BO. Se você tá com pouco combustível e você não encher o tanque, vai dar pane seca.
O que Só acontece é o equilíbrio. Aceleração, né? É o equilíbrio. condução. Tem muitas vezes que as pessoas não conseguem perceber isso, mas o corpo dela tá e ela consegue fazer uma atividade de 5 km, 6 km sem necessidade de consumir nada nesse período, de tomar nenhum de carbogel. Quando você vai, tem muito isso, você falou da sua aluna, mas tem muito isso acontecendo com muito mais frequência. Eu vejo isso nos grupos e nas atividades que a galera faz no segundo tempo. Vai para um treino de corrida, que aí você com mais propriedade pode falar, são outros tipos de fibra, outros tipos de estímulos, e aí depois migra do treino da corrida para o cross ou para academia, que aí já são outro tipo de fibras, outro tipo de Na estímulo. verdade, você já está sem reserva. Ou seja, não tá Você fazendo esgotou sua nada. energia, já esgotou seu glicogênio. Nosso músculo tem capacidade de estocar Demais, gente. demais. Você correu ali, acabou. Você vai depois querer ir pro cross, não vai, você vai, uma hora você vai quebrar. Você não vai conseguir render. Você tá da fingindo forma. que tá fazendo Você tá alguma fingindo coisa. que tá fazendo alguma coisa. Ou mostrando na rede social que você foi fodástico de correr pra caralho, foi ali na academia, tô aqui e tal. Aí é tão feio, porque quando um profissional de saúde Alimenta. vê ou da área vem e fala assim, poxa, É, tá Aos, fazendo? aos nerds, Choquito e Vitor Bahia, aos nerds, uma explicação bem simples, né? Tá ligado quando você jogava Mario e a bateria, o power tava pouquinho? O que é que você fazia? Pegava um daqueles cogumelos para dar energia extra, né? E é justamente mais isso, da forma mais lúdica possível. Você precisa ter esse cogumelo, essa energia extra para Sim. poder dar continuidade no seu dia. Existe- Outro ponto, você usou um comentário aí que eu costumo utilizar. Quando a pessoa quer comer, por exemplo, vai correr 21 quilômetros. Ah, Inês, quanto de carboidrato? Veja bem, para 5 quilômetros a gente tem uma proporção. É a mesma coisa, eu vou daqui para Laura, eu vou colocar R$50 no meu carro, certo? De gasolina. Se eu for daqui para Prado Forte, esses R$50 vai dar? Não vai dar. A mesma coisa se você vai correr 5 ou 21 quilômetros. A gente precisa realmente fazer um intratreino. Então é isso, mais uma vez eu repito, por isso que está a individualidade, por isso que está o canal aberto, por isso que eu sou da área esportiva. Gente, não existe não ter comunicação. Se você quer evoluir, se você quer performar, se você quer diminuir seu tempo, a comunicação tem que ser aberta. Eu fui questionado num processo de preparação da Maratona do Rio, o aluno, você não passa a orientação de quando a gente deve, como a gente deve usar o gel e tal. Eu tenho o conhecimento, né? Tanto que aqui a gente faz aquela roupagem geral. Só que eu não sou profissional de nutrição, até porque a estratégia que eu vou montar para você não vai ser para Y, para D, para Z. Procura o profissional de nutrição para isso. Existem alguns marcadores que o profissional de educação física consegue sinalizar déficits, né, principalmente metabólicos, tanto na ergospirometria, que é um exame feito pelo cardiologista. Sim. Por sinal, até alertar aqui, você corredor, que todo mundo da corrida agora, que já corre há muitos anos, dê importância a fazer o seu exame cardiológico uma vez por ano, ou se houver necessidade, a cada 6 meses, porque dentro daquele exame ele não serve só para o cardiologista não, mas serve muito mais para todos os profissionais que cuidam da área da saúde, que ali a gente vai ter algumas variáveis, aliás, N variáveis, que são altamente significativas para a gente direcionar de forma mais significativa as intervenções, seja a nível de performance na corrida metabólica, seja a nível nutricional, porque existe um marcador, Inês, e aí depois a gente até vai conversar depois para eu te mostrar isso dentro da ergospirometria, que ele me dá no limiar anaeróbico o quanto de consumo calórico de carboidrato e consumo de gordura, na via aeróbica e na via anaeróbica. Sim. Eu Então, estudei isso na pós-graduação. O limiar anaeróbio, ele sinaliza para mim o seu limiar de velocidade da transição da via aeróbica para a via anaeróbica. E naquele pico de velocidade, se você vai estar no consumo X de gordura, no consumo Y de carboidrato. Se a pessoa não tiver acessibilidade ao cardiologista, que é o principal exame, a gente tem um limiar de curva glicêmica, que é um teste, um protocolo, que a gente também consegue mensurar através da curva glicêmica em esforço, se esse paciente, esse aluno está tendo um déficit, né, de carboidrato em esforço, sinalizando o momento certo que a gente deve fazer a intervenção. Sim. Só que isso é custoso, isso leva a determinados fins que muita gente não está disponível para investir, né? E muitas vezes fica complexo da gente também atender a necessidade e demanda. Entra em algo muito mais minucioso para nível de performance. Mas a gente consegue ter marcadores mais expressivos e significativos para intervir de forma mais significativa. O que eu estou visualizando é que houve um crescimento exponencial dos adeptos ao segmento corrida. E essas pessoas não estão sendo informadas de forma significativa
ao que ela deve fazer para estar naquele mundo. Verdade. Na verdade, não existe ainda uma bússola, tipo, vá por esse caminho, siga essa planilha. É muito vendido, como o Inês inicialmente falou, Inês começou a correr para perder, ou para ter uma certa forma. A parte calórica. Todo mundo começa na corrida mais ou menos nisso. Tá no sobrepeso, tá Sim. sedentário, o esporte que eles vão escolher é fato. O Facultativo. pessoal vai para corrida, depois se encaminha para academia, para crossfit que seja, mas é para corrida. A corrida é a porta de entrada. E não existe esse direcionamento sobre na corrida o que se vai fazer. Começou a correr, vai para outra direção, mas e na corrida? Na corrida você tem que ter orientação sobre o que você vestir, sobre o que calçar, como se alimentar. Porque da mesma forma que ela é importante para ser a porta de entrada para outras atividades, tem que ser também assim, e se eu permanecer na corrida? O que é que eu preciso fazer? Então, quando a gente traz isso aqui, quando a gente traz a bancada do Choquito Pode, quando a gente traz aqueles vídeos do Salvador que corre, que a galera conversa, que eu converso com o corredor, que eu pergunto ao corredor, e aí já fez a leitura de um regulamento, e aí qual é o tênis que você usa, é meio que direcionando aos que estão chegando. Para que eles façam isso. Para que eles façam isso. Entendeu, Choquito? Você, e aí a corrida de rua tem que agradecer de fato o trabalho que você está fazendo, e aí nenhum, pode chamar de puxa-saquismo, enfim, a gente não está aqui para poder, né, absorver esse tipo de... Mas a ideia da criação do Choquito Pode, que é um projeto que começou, né, lá em 2022 com o Café com Choquito, e o Choquito Pode ele veio, na verdade, como segregação de um projeto macro, que eu recuei porque eu visualizei que eu não atingi o público que eu queria, né, com o projeto anterior. E a sacada de chamar Nunes é pela liderança que Nunes tem, as pessoas que eu não consigo atingir, atender. Hoje eu tenho minha célula, né, que é a Runners Club, consigo, né, ter pessoas ali que acaba, mas hoje ele é um porta-voz positivo dentro do segmento que eu precisava ter ao meu lado para poder direcionar isso. Você precisa de braços. Hoje eu tenho profissionais também que eu consigo também fechar o olho e direcionar e receber de forma positiva os benefícios que aquele profissional, seja da nutrição, da psicologia, da fisioterapia e tal. E eu acho que tem que ser dessa forma, Nunes. Esqueçam Choquito, Runners, eu trabalho para a educação física. Eu posso falar um pouquinho de Choquito. Eu acho que você direciona os seus alunos para os profissionais que você confia. Entendeu? Como você se cercou de pessoas competentes, que você acredita, que você conheceu o potencial, e você entrega os seus alunos a essas pessoas. Você precisa desses braços, porque você quer o melhor para eles. Isso. Você quer que eles evoluam na corrida, para isso eles precisam estar bem nutridos, eles precisam estar com a parte cardiológica em dia, eles Eu precisam... mantenho o meu aluno o ano todo, é Exato. onde eu ganho, o que essa questão comercial é todo importante. mundo, né? Por exemplo, percentual. E aí, hoje a tratativa de alguns profissionais, eu só indico se eu ganho X em cima de cada. Eu só vou fazer stories se eu ganhar. Claro, isso é comercial, cada um tem sua linha, tem que acontecer isso. Só que se eu tenho, qual o conceito da minha empresa, eu manter meu aluno feliz, saudável durante o ano todo. Sim. O meu comércio. Se aquele profissional está sendo beneficiado pelo meu cliente, dentro da nossa tratativa, já, Choquito, vou lhe beneficiar por isso e tal. A gente vai fazer um acerto, como tem outros profissionais e parcerias de produtos comerciais que eu recebo um percentual em cima de venda. Sim. E outros fatores. Mas não é minha tratativa comercial inicial. Acho que quando a pessoa vai confiando, vai vendo que está tendo resposta, a pessoa se posiciona. Sim. E a gente acaba nessa tratativa. Isso é o meu posicionamento e tem que ser diferente como cada um acha que deve ser. O que eu falo é que o meu eixo dentro do processo é dar ao meu aluno o máximo de segurança, qualidade e conforto. Exatamente. Mas do que eu não posso fazer. Oferecer essa estrutura. E isso não vai Eu não desmerecer o posso seu fazer. serviço, não diminuir, pelo vai contrário. qualificar. Desde o momento que a gente fez o primeiro podcast aqui com o Vini Lago, depois com o João Paulo, sempre foi ressaltado sobre isso. Choquito é encaminhando os alunos dele para profissionais de áreas específicas, para que o aluno tenha qualidade e se mantenha
Exatamente. Entendeu? Se mantenha fazendo atividade, se mantenha na Runners. Não vai A abraçar mesma tudo. coisa, você profissional de educação física, você profissional de nutrição, não tenha medo de orientar aquilo que você não consegue fazer para quem tem capacidade para fazer. Exatamente. Isso não vai desmerecer você, isso vai mostrar você que tá no caminho certo. O cara vai olhar assim e falar assim, não, fulano de tal conseguiu até aqui, como eu estava contando. Né? Uma coisa é você saber, outra é ter as manhas. De manhã agora eu cheguei atrasado aqui, eu estava tentando trocar o pneu e com uma dificuldade de mexer no macaco e tudo. Em questões de segundos, o borracheiro desparafusou, subiu o carro, trocou o pneu com uma qualidade e excelência incomparável. Por que não pagar para isso? Por que não direcionar para isso? Que a gente foi culturalmente educado a ser nutricionista, professor de educação física, advogado, médico, De médico, borracheiro, pedreiro, todos enfim. nós temos um pouco. O velho armengue, né? O velho jeitinho, eu faço tudo, jeitinho brasileiro, né? E aí é bom. Tem uma outra coisa que eu queria ressaltar, Inês, que é a questão da visibilidade e redes sociais, mídia. Né? É bom que você hoje seja a Inês que trabalha com a nutrição, que faz corrida e que também tem performance, tem pódio, porque isso mostra que dentro daquilo que você está falando e oferecendo como seu produto, acontece. Entendeu? Exato. Não só pela questão midiática, mas Nossa, assim... Nunes, as pessoas que chegam no consultório, exatamente, eu trago exatamente essa história. Sabe há quanto tempo eu corro? Dezembro não foi, Choquita? Dezembro eu fiz uma 7 corrida. Dezembro eu fiz uma corrida. Em janeiro eu fiquei afastada. Você tentou em outubro, né? Setembro, não, fiz outubro. uma corrida lá. Fez, consultoria de um mês e tal. Falou, esse negócio, porque ela também fazia múltiplas atividades. Inúmeras. Já fazia tudo. Musculação, bike, boxe, enfim, ajudou. A maluquice toda. Na realidade, não cheguei a correr. Fiz uma corrida, foi da track field, acabou. Aí quando ela de fato, porra, esse negócio é legal, que veio pra mim, eu falei, aí agora a gente precisa sentar e alinhar. E foi em dezembro de 2022. Em janeiro eu fiquei afastada. Em fevereiro eu tive Covid. Você lembra? Você falou, menina, tu é bichada. Eu levava uma banho de folha. Você é bichada. Toda hora veio com a coisa. Aí veio as canelites. Não conseguia fazer os treinos. Não conseguia, porque estava toda inflamada. Aí fui para uma prova da Alfa. Quando eu fui para a prova da Alfa, que eu vi, eu fiz em 19 minutos. Aí pódio. Eu fiquei, caramba, pódio? Tem certeza que é pódio? Tem certeza que é o meu nome? Meu troféu tá lá, bonito. E o Garmin, você botou a foto no Instagram? 4,8 tá lá, e a Alfa lá. também botou Tem no contestação, viu? Sobre problema da pessoa que contestou. Polêmica. Enfim, o que acontece? Enfim, independente de não... Se não fosse, foram 19 minutos. Eu nunca fiz esse tempo. Tempo excelente. Eu nunca mais fiz esse tempo na minha vida. Juro, eu tô trabalhando para chegar a esse tempo novamente. Mas foi o meu melhor tempo, foi naquela corrida. E aí, isso foi 30 de março, não foi? 30 de março. Quer dizer, quase 2 meses sem correr, não conseguia treinar porque tava com as canelites. Fui de paraquedas para essa corrida, porque uma amiga minha ficou me apertando para ir. Fui, ganhei. Aí em abril, 2 pódios, em maio, 2 pódios, e gente, não foi faixa etária não, viu? Como a pessoa me perguntou isso ontem, foi classificação geral mesmo. Então, assim, vamos botar que na realidade tudo isso em tempo 3 meses, Choquito, não são 7. Isso. Porque eu comecei a fazer os treinos quando? Em maio. Você me afastou das corridas, das provas, e falou, vamos treinar. Em maio não, em junho. Vamos treinar. Eu comecei a fazer os treinos em junho, que não faltei nenhum. A canelite evoluiu, eu comecei a tratar, comecei a procurar o que melhorava, a fazer liberações, e percebi que foi evoluindo. Então, segui todas as recomendações que você me passou também, e pronto. E junho nós treinamos, e agora em julho que eu tô parada por causa que eu me adoentei. Inês trazendo, e aí a gente pega um perfil mulher. Baixinha, procura. Acima de 40 anos, né? Pode falar a idade. 39. Ai. A mulher normalmente quando chega aos 30, ela para 39 já tá vivendo os 40. Enfim, mãe de família e tal, rotina, né, de vida intensa, enfim. Mas Inês tem uma característica de nível de massa muscular, talvez para mulheres da idade dela, do perfil dela, diferente. Ela tem um nível de massa muscular que não é um perfil
específico da grande maioria das corredoras, né, de corredor, que automaticamente arremete ela à corredora velocista, né, de performance aí até 5.000 metros, no máximo 10.000 metros, trazendo aí um entendimento da performance e tal. E com isso a gente precisa, e aí quando ela traz que primeira prova despontou no pódio, é uma história que tem ali por trás. Talvez não na corrida, Mas de construção mas sim de muscular. construção muscular, de conscientização ao esporte, de posicionamento, enfim. Não é que você, por ter malhado há muitos anos, vai correr hoje e vai subir no pódio e tal. Isso tem que ficar bem claro. Bem claro. Tem todo um processo por trás disso. Além dessa questão, ela trouxe consigo muitas lesões. Sim. E as pessoas precisam entender isso. Sim. Mas por que ela trouxe muitas lesões? É porque o corpo dela não entendia a mecânica da corrida. Ela não corria. E comecei a correr numa velocidade E trago mais ainda, ninguém aqui está isento De de lesão. começar a correr e não se lesionar. É Ah, clichê um carimbo? Não. Eu sei que você passe 10 anos correndo E e não não se se entornar. lesione. Mas é muito imprevisível. A gente não pode aqui caracterizar que tudo que você faça vai lhe prevenir de lesão, qualquer coisa desse tipo. Principalmente quando você busca performar. Sim. Então você veio de uma característica de ausência da mecânica corrida, despontou um nível de performance oriundo do seu histórico do esporte e, consequentemente, seu corpo manifestou alguns Lógico, é. pontos que frustra. E aí cabe, poxa, subir já não pode porque você quer estar na janela, Não, irmão. depois que você sobe, você não Já vai foi, descer você mais. quer estar na janela. Não tem jeito. O entendimento da pessoa, emocionalmente, de entender que você precisa recuar, corrigir o problema e daí dar continuidade. Foi o que eu disse para ela, Inês, eu nunca lhe treinei. É. A gente fazia um treino, fisioterapia no outro, competição no outro. Era. Um treino, fisioterapia, competição no outro. Então, de fato, eu nunca tive propriedade de treinabilidade. Eu falei, ó, eu preciso que você pare de se inscrever em corrida, vamos sair do holofote e vamos Treinar. trabalhar. Vamos trabalhar. É. E isso eu falo com todos os meus. Vocês, talvez, a grande maioria não está vendo muitos nossos atletas, né, nas provas e tal, justamente porque a gente está fazendo esse trabalho, trabalho. de entendimento. E É assim, importante ó, a visibilidade? Só É. uma pausa aí. Escutem. O profissional, seja ele qual for. Porque eu escuto você em tudo. Tudo que você me disse pra fazer, eu fiz. Às vezes eu acerto, nem sempre eu Mas acerto. entenda, Tô quem é o brincando. profissional é você. Se eu não Exato, da confiar em mesma você, forma. como é que Exato. eu vou, como é que eu vou evoluir? Como De é que eu vou forma buscar a minha alguma. melhora? E só um parênteses, viu? As minhas lesões não foram por causa foram oriundas do treino excessivo. Então, eu entrei na corrida de paraquedas, de uma certa forma, e comecei a correr de uma forma intensa, veloz. E minha canela não estava acostumada a isso. Quando você entra na academia, que você começa a fazer bíceps, você no outro dia está todo quebrado. A mesma coisa acontece com a perna. Sua perna não está acostumada àquele mecanismo. Então, a partir do momento que você começa a correr, sua perna começa a inflamar. Se chama inflamação, o que acontece em qualquer parte muscular. Então, não é só na corrida, não. Na musculação acontece também. Qualquer atividade Quando você também. muda o treino de musculação, quando você entra na academia. Então, não é a corrida. Enfim, foram as inflamações da canela em decorrência dos treinos. E que foram sendo tratadas, corrigidas com o treino, com a liberação. E hoje eu não sinto mais. Quando você deu mais ênfase à corrida, você mudou a sua forma de se alimentar? Mudei. Você mudou? Mudei. Eu comia muito menos do que eu como hoje. Aí hoje você Hoje eu sabe como que você... muito mais. Meu percentual de gordura diminuiu. Não foi, Por gente? sinal, precisa Peraí, que você emagreça mais. Você, É, comeu, você ele começou quer que a eu comer perca mais. massa magra, gente. Eu só nasci de Não tem mais gordura. Olha, ele mudou meu treino, é meu treinador hoje também, inclusive recomendo. Colocamos um treino metabólico de 3 de 15, com intervalo de 15. Enfim, no final do primeiro mês aumentou a massa magra, diminuiu a massa gorda e aumentou a massa magra. Falou, Choquito, eu não sei mais o que fazer, Tem- porque para ser veloz, de fato, a gente precisa ser mais leve. Eu precisava ter menos massa magra. Mas estamos trabalhando para isso. Tem alguns Tá bem casos melhor interessantes. Tá, que não, eu vocês tava dois vendo podem uma até me foto. Eu tava vendo a auxiliar foto nisso. da última track field do Salvador Tava Shopping. Tô bem roliça. menor. Tava roliça. Tá. Tem uma dúvida nesse caso aí que vocês dois podem me orientar Você nisso. todo, desculpa. Sem problema. Endurance, né?
cara normalmente tem um peso, tem menos peso, né? E aí tem um tipo de alimentação Pra ele poder que ter perfil você resistência. fala de menos peso? É menos peso que eu falo num perfil comum, por exemplo. Se eu fizer meu exemplo, eu tenho 104 para correr uma Mas prova você boa. corre endurance. Sim, mas não na velocidade que seria tão interessante. Tá. Corro, pronto. Tá. E aí eu preciso ter uma alimentação X. Uhum. Prova de curta, 5 km. O perfil já é diferente. E aí a gente precisa também ter um tipo de Também alimentação precisa. assim. Fala sobre a questão Se de, você quer de performar, peso. você precisa mudar a sua alimentação. Pronto. Fala na precisa. questão de peso, mas se você for ver, quando o cara que faz 5 km, ele tem uma questão muscular diferente, é mais Vou forte. abrir aqui uma mensagem de uma paciente do Espírito Vá, Santo, que é de conclua. Choquito. Deixa eu abrir. Que é de Choquito. Olha a mensagem dela, falando nisso, sobre performar, tá? A pizza de batata doce como jantar funcionou muito bem no pré-treino de hoje, viu? E ela mandou o placar dela da corrida. Dira, né? Dira, exatamente. Então, aqui. Então, assim, isso me enche de Tá orgulho. performando demais, mandou Ela vai uma mensagem voar. pra mim. Ela vai voar. Vai fazer as 10 milhas da garoto. Ela- Porque Antes a do... gente mudou a alimentação dela toda pra... Eu quero que ela voe. E A aí minha você que tá em casa- então, a minha meta, gente, é outra. Não é porque eu tô em pódio que quem tá ali, não tô competindo com ninguém. A minha competição é fazer com que você suba no pódio. E eu acho Não é? muito bom agora o exemplo de Dira, porque você que está em casa, você consegue perceber que a junção dos dois profissionais, da educação física e da nutrição, unindo, E o respeito. gera performance. Mas para isso, você também como atleta precisa estar com o Permitir. seu ouvido aberto e disposto a aceitar as trocas, Confiar no processo. as modificações, confiar no processo. Por mais clichê e bonitinho para você colocar no Instagram, confiar no processo é você confiar mesmo. Ouvir os profissionais, acreditar que aquilo que está sendo passado vai funcionar, né? O treinamento junto com a nutrição e sem esquecer do descanso, né? Que são os 3 pilares ali. Aprendeu, né, miserável? Aprendeu. Tô aprendendo. E é isso que a ideia do Choquito Pode, é trazer de uma forma descomplicada aqui na bancada o conhecimento que você, por algum motivo, ainda não teve, ou por você não estar numa assessoria, ou por você estar se apaixonando pelo processo da corrida de rua. Por isso que a gente faz questão de toda quarta-feira, aqui às 18 horas, subir no Spotify, no Deezer, no YouTube, para que você tenha esse conhecimento de uma forma direta para você correr. E tem um outro detalhe, Nunes. Eu acho que a gente conseguiu contemplar a abordagem de todos. Falamos aí, eu acho que de tudo que a gente precisava falar. É a questão de que nutricionista não é caro, tá, gente? Comercialmente, alguns se tornaram caros, mas não necessariamente você precisa ter o caro para ter o que você precisa. E depende, caro para mim talvez seja diferente do caro para você e por aí vai. E pontuar um detalhe muito importante, que para mim foi a cereja do bolo para ter a Inês como minha nutricionista, foi na véspera da Maratona do Rio, ela disponibilizar um áudio orientando a galera de uma maneira muito simples, muito fácil de entendimento. Didático. Dentro do grupo da Runners tinha clientes dela e não clientes, mas Poderia. ela fez questão de colocar para todos. Porque ela entende que isso não vai fazer dela menos ou mais profissional. Pelo contrário. E um dia ser um cliente em potencial. E é isso. É um cliente foi uma em potencial. estratégia muito boa. E todo mundo que ouviu aquele áudio foi assim, poxa, Sim. que bacana, que massa, que enriquecedor. Né? Isso é muito bom. Porque eu me vejo, eu posso não ser nutricionista de muitos, mas eu me vejo como uma nutricionista. Eu posso não ser, mas eu me vejo como eu estou à disposição. Você da trabalha Runners. para nutrição, não para Ener Dourado. Pronto. É igual a mim, trabalho Eu para sou da educação saúde. física. Então, como eu estou na Runners, eu sou da Runners. Então, todas as vezes que tiver... Você sabe que aquele áudio ali foi para rodou a Bahia, né? Foi por quê? Rodou a Bahia. Foi? Foi, da forma Do que foi, desconto, por da forma sinal, que você eu passou. soube até que ele cobrou. Não fora Eu não sabia, Vendendo- não. Sabe não, uma coisa? Eu parei da o forma que trabalho, você eu tava passou no aquele consultório, áudio- parei, me concentrei. E foram 2 minutos e meio de áudio, se eu não me engano. Enriquecedor. Parei, me concentrei, falei, não, e me enchi meus Foi meio olhos um de coach lágrimas. nutricionista. Se você É, ouvir, foi meio que um coach se você nutricional. ouvir no final do áudio, eu tô emocionada. De corredor para corredor. Eu, É claro. De corredor pra corredor, eu estou emocionada Quem porque vive eu o quero processo, que as pessoas... Eu sabia que era um sonho das pessoas Sim, estarem não, ali. foi então eu tudo queria perfeito. que eles conseguissem alcançar o objetivo deles, seja qual for, ou performance, ou tempo, ou simplesmente concluir. Mas é um sonho. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se colocar à disposição do próximo, se a gente está na área de saúde. Aliás, seja qual ele for ser humano, eu acho que a gente tem que sempre procurar ajudar. Fiz a postagem, né, que me questionaram, pô, você agora só anda em mídia, não trabalha mais e tal, né? As pessoas precisam entender que a gente chega a um posicionamento
na área que você atua. Eu tenho 17 anos formados, 2004 entrei na faculdade, eu trabalho com educação desde 2004, então estou acho já calejado na área, né? Chega um momento que você precisa passar adiante tudo que você adquiriu de conhecimento e posicionamento no mercado. Sim. E graças a Deus eu estou cercado de possibilidades de levar isso à frente. Hoje eu tenho um produto que é um material como um podcast, eu tenho nossa rede social forte, parcerias com o Salvador que Corre, enfim, que possibilita a gente levar, não é vaidade que Choquito quer se achar melhor, ou que a Runners é maior ou melhor, que não, gente. Vamos deixar essa mesquinharia social, né, de comportamento, de posicionamento para trás, entender que nós precisamos levar a seriedade e levar o amor frente a tudo que a gente faz. É o que eu faço, é o que Ney está trazendo aqui, é que Nunes, né, com o Salvador que Corre faz. Se o cara tá ganhando, porque precisa sobreviver, todo mundo precisa ganhar. E você vai boicotar que o cara ganhe porque você não tá ganhando? É bíblico, todo trabalhador é digno do seu salário. Então assim, vamos ter a conscientização que precisa salvar vidas. Inês salva vidas, eu salvo vidas, Nunes salva vidas, o podcast, o estúdio, trazendo a gente aqui, tá também canal. Levando, sendo o canal portador disso. Então, queria que Inês deixasse sua mensagem final. Infelizmente chegou o nosso horário. Passa rápido, né? É gostoso demais. Ainda mais quando tá em família, fica mais fácil ainda. Então eu queria que você desse aí, né, só aqueles 2 minutos, né, finais, para que a gente possa aí deixar para os nossos ouvintes, que com certeza vai ouvir até o final, para pegar a cereja do bolo. Então, na realidade, eu fico muito feliz pelo convite, né? Principalmente por poder levar para as pessoas quem é Inês, o que ela está disposta a fazer pelo próximo, principalmente na área da nutrição, certo? Então, eu amo ajudar as pessoas, eu quero ver... Todas as vezes que o paciente sai do meu consultório, eu envio uma mensagem para ele. Aliás, quando eu entrego o plano alimentar, eu digo, o meu objetivo é o seu sucesso. Se você não conquistar, eu também não conquisto. Então, assim, confie no processo. Eu seguro na mão e conduzo durante todo o processo. E eu quero que o seu sucesso seja o meu. Então, se não for assim, não funciona e não tem sentido. É disso que a gente está falando. É sobre isso. Sobre isso. Obrigado a você que esteve presente nesse mais episódio do Choquito Pode. Aqui pode de verdade. No ar, toda quarta-feira, a partir Esse das 18 horas. Hoje, 18 horas. Especial, agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. Casa Esportiva, dia 13 tem lançamento da Casa Esportiva no Salvador Shopping. Estaremos lá, né? Presentes. Logueirando e comprando, porque vai estar sob que vai ter um desconto especial, diferente do que já é estabelecido. Com certeza. E produtos novos, né, que os caras estão trazendo. E espero a gente ter aquele coquetel receptivo. Adoro. Eu bacana, vou estar lá né? gravando tudo, fazendo aquela mídia. Né? Um cafezinho, um negocinho. Tirar gostinho. Enfim. Coxinha, vai ter coxinha? Vai ter que ter. Eu não sou daquelas pessoas que melita, mas já pedi a Santa Clara que, se puder, mande café. Enfim, tô sentindo muita falta desse café aqui. O meu, o seu, o nosso Choquito pode. Na cena, até quarta-feira que vem. Até a próxima quarta. Até a próxima. Fica aí pra tirar foto. Vocês têm o contato da rapaz do Santa Clara?